fofuras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Hoje eu quero falar com vocês, nessa semana da experiência, sobre um tema que aí é muito importante em relação ao nosso trabalho, que é sobre as vendas. Eu, no início, quando eu comecei a trabalhar com biscuit, eu queria viver dessa arte, só que eu não dava tanta atenção ao lado do vender. Eu tinha até um pouco de receio em vender. Trata-se mais de uma insegurança no meio do trabalho, quando a gente começa e a gente não tem tanta experiência com aquilo que a gente está fazendo. E empreender é um desafio diário. E a venda está muito relacionada a isso. Então, vender o seu trabalho, o seu produto, é uma tarefa desafiadora, mas que não nos impede de evoluir, desde que a gente esteja aberto a melhorias e busque conhecimento para poder conseguir alavancar o que a gente precisa. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre a questão da venda dentro do nosso trabalho, quanto é importante a gente mudar a mentalidade em relação a isso, para que a gente possa se desenvolver ao longo do prazo. Bora lá? Então, pessoal, eu quero falar com você. A minha experiência em relação à venda foi a seguinte: quando eu comecei a fazer o biscuit, lá em abril de 2020, eu já trabalhava com outra, trabalhava no escritório, antes, né, eu me formei em administração em 2019, e aí eu já trabalhava como auxiliar administrativo, e eu trabalhei em 2 e 3 empresas como auxiliar administrativo, e aí, dentre outras coisas que eu fiz também, eu trabalhei com vendas na loja que minha mãe tinha quando eu era antes de eu começar a trabalhar fora, e nisso eu lidei com o público, eu fazia muita coisa para poder colocar na loja dela e tudo, porém, eu não tinha aquela coisa assim do empreender nessa época. Eu sempre gostei de fazer as coisas, mas não era aquele sentimento forte no meu coração. E as vendas sempre foi um desafio para mim, porque eu não tinha conhecimento em relação. Sendo assim, quando eu formei, eu saí da última empresa que eu trabalhava, não era um ambiente que eu gostava, o trabalho não gostava, o ambiente não gostava, e aí eu decidi que eu queria sair, né, deu tudo certo para o meu desligamento, e aí eu fui fazer doces para poder vender. Eu sempre gostei de fazer doces, coisas também. E assim que eu comprei E aí eu já ia mudar de vida, né? Eu e meu esposo nos casamos, a gente queria construir, comprar nossa casa e tudo mais. Então, dessa forma, eu decidi que eu ia sair de lá e eu ia fazer a venda de doces. E eu fui com a cara e com a coragem, vendi doces na rua, de porta em porta, para ver se estava certo. E ali eu fiz o doce personalizado para minha prima, de girassol, com pasta de leite ninho, e pro aniversário dela. E aí eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, eu às vezes tô perdendo tantos recursos aqui com os doces, que às vezes não vende, tava bem no início, né? Poderia fazer alguma coisa nesse estilo aqui que eu não vá perder. E aí eu fui pesquisar e encontrei a massa de biscuit. Nunca tinha contado pra vocês essa história, essa experiência, essa parte, mas foi basicamente assim que eu decidi começar com o biscuit. E eu fui com a cara e com a coragem, nunca tinha feito nada nesse sentido de modelar uma massa nesse caso, e fui assim mesmo, e deu super certo. Fui com a cara, com a coragem, com medo mesmo, como diz a Sá. Foi muito bom, e investi em todo esse processo que veio depois. E aí eu vim trabalhando, né, oferecendo, tirando foto. Eu sempre tive coragem, sempre dei minha cara a tapa no sentido de perder a vergonha de gravar, perder a vergonha de tirar foto. Sempre tirei foto com as peças, fui pesquisar como que eu fazia, estratégias, e estudo desde então eu estudo sobre isso, desde que eu decidi trabalhar com biscuit. E aí por uns meses eu ainda fiquei fazendo doce e biscuit, que era doçuras e biscuit da Lô. E depois eu fui mudando e passei pro ateliê Lohane Nayane por causa do nome. Que aí depois outra pessoa colocou o biscuit da Lô e eu não quis ter esse problema, e aí eu decidi colocar ateliê Lohane Nayane, que aí seria um pouco mais difícil ter alguém igual, porque é o meu nome, basicamente, então seria muito mais difícil, né? Pode acontecer, mas é menos chance. E aí eu decidi parar com os doces. Eu ainda continuei vendendo por um período aqui na minha casa, vou no pote, os docinhos, aquela coisa toda, mas não estava sendo mais viável conciliar as duas coisas. E aí eu tive um problema de saúde, como vocês sabem, logo em seguida, que eu já até falei aqui no canal, e aí eu precisei fazer essa escolha e decidi continuar com o biscuit. E aí o início não era tão fácil, porque a modelagem ainda não era tão bonita, né? Não era feio de tudo, mas assim, era mais simples. E não tinha aquelas vendas recorrentes, e eu precisava de dinheiro. Na época eu gastei muito dinheiro com questão de saúde e tudo mais, e aí eu precisei começar a ver de outra forma. E aí foi quando eu comecei a fazer a parte da venda, buscar a parte de vender. E depois de um período, lá em 2022, acho que foi 2022, eu comecei a fazer umas pesquisas, e também eu comecei a trabalhar com revender um produto de uma outra marca. E onde abriu minha mente, eu evolui muito lá e tudo mais. Só que ali eu comecei a fazer um curso que a professora na época disse assim, você tem que fazer uma coisa dar certo para depois começar a outra. E aí eu decidi que eu escolheria o biscuit, né? Continuaria assim com o biscuit, que eu já tinha investido em material, tempo, era uma coisa que era forte no meu coração, que eu me identifiquei com a arte em biscuit, com fazer as peças, com a emoção. Eu sou uma pessoa muito emocional, né? O artista tem muito disso. E aí eu decidi que eu escolhi o biscuit. Então eu abri mão de qualquer outra ideia de venda para ter dinheiro, para ter retorno financeiro naquele momento, para investir no biscuit. Certo que o meu esposo me deu o apoio. No início ele não era muito a favor, porque ele achava que, pelo fato de eu ter formado e tudo mais, que não era tão interessante eu trabalhasse com isso, ainda mais trabalhar por conta própria. Mas eu conquistei nele essa
esse reconhecimento, esse carinho com o meu trabalho. Eu vou contar isso pra vocês em outro vídeo. E aí, mesmo assim, ele me deu toda a força, arcou com as despesas da casa sem ficar me cobrando nada, me deu esse tempo pra eu poder investir no meu trabalho e ter retorno. Até porque o Biscuit tem um trabalho, é um retorno a longuíssimo prazo, né? Não é do dia pra noite que você consegue uma peça de qualidade, retorno, reconhecimento e etc. Dessa forma, eu comecei a ver o Biscuit de uma outra maneira e comecei a vender. Antes eu não oferecia o Biscuit e a partir daí eu comecei a oferecer. A fazer como a venda de uma forma mais estratégica, mais cautelosa, que eu não sou o tipo de pessoa sem noção de ficar enchendo o saco das pessoas, eu não gosto de ficar, eu não gosto de cobrando, então eu não vendo fiado, eu não gosto de ficar empurrando as coisas nas pessoas, eu não gosto de ficar enchendo o saco mandando coisa no WhatsApp, eu acho muito invasivo, eu não gosto de receber, então eu não gosto de mandar. E aí, eu não fazia estratégias de vendas antes. E eu fui adaptando as estratégias adequadas à minha realidade, aos meus princípios, àquilo que eu acho que é certo. E comecei a fazer. Então eu comecei a oferecer na rede social, já fazia fotos, eu já não tinha tanta vergonha, mas porque eu perdi rápido no sentido de que eu quis que desse certo, então eu fui com a coragem mesmo. Sendo assim, eu já não tinha esse bloqueio, né? Era mais para a venda mesmo. E aí eu comecei a oferecer, a postar as fotos de forma diferente, a colocar um link para que a pessoa, se você quiser, você entre em contato comigo. Aí comecei a falar valores, e a partir de tal valor, comecei a fazer vídeo falando de valores. E aí eu já mostrava as peças, os bastidores, comecei a mostrar para as pessoas o trabalho que dá fazer, que não é uma coisa assim, baratinha, como muitos acham, não, biscuizinho. Eu detesto esse termo, biscuizinho, porque é muito pejorativo. Já escutei algumas vezes, e às vezes a pessoa fala até sem perceber, mas é muito ruim. Então, eu não quis que as pessoas associassem meu trabalho ao reciclado, né? Queria que as pessoas dessem atenção ao meu trabalho como um produto de luxo, de qualidade, um produto legal. Então, sendo assim, eu comecei a dar esse valor pro meu trabalho. Então, eu busco dar esse valor até hoje. Ainda não é totalmente reconhecido, mas a experiência, o número de clientes que eu tenho hoje, atualmente, aqui em 2025, eu já atendi mais de 1.000 pessoas. E em 5 anos, isso pra mim é grandioso demais, porque muitas foram e voltaram, né, de várias formas, e praticamente tudo com topo. Muitas pessoas vieram com algumas lembrancinhas, um enfeite, um presente ou outro, mas a maioria é vela e topo de bolo. Então foram muitas pessoas, e bonecos, né? Muitas pessoas alcançadas, são muitas pessoas alcançadas, isso pra mim é uma honra muito grande, uma gratidão enorme a Deus pelo poder de alcançar tantas pessoas fisicamente, porque nem é pela internet, que eu quase não vendo muito pela internet, assim, fazendo vivo, essas coisas. De todo modo, eu comecei a evoluir a minha mente em relação à venda, entender que o meu trabalho, eu faço ele com todo o amor do mundo, com todo carinho, eu me dou demais em tudo que eu faço nas minhas peças, mas que eu precisava vender, para que o retorno financeiro desse certo e eu pudesse continuar vivendo de fato da arte em Biscuit. Então eu comecei a fazer esse outro papel de venda, além de artesã, emocional, carinho, amor, começar a fazer a parte estratégica de empreendedorismo também. E aí eu já estava comecei a fazer o curso da Sá, a Biscuit, entrei na primeira turma, tenho a maior honra de dizer que eu faço curso com ela, e foquei mais na parte de empreendedorismo. Comecei a fazer as peças no estilo que ela ensina agora, em 2024, que eu fiz essas 2 peças aqui, que foram praticamente as primeiras. Eu fiz uma pro desafio que eu participei, mas fiz só pro desafio, depois eu não tinha dado muita ênfase. E depois que minha bebê nasceu, eu fiz essas 2 aqui, pro primeiro aninho dela, uma dela com a tuquinha e outra dela com um vestidinho. E foi aí que eu comecei a fazer. Fiz as bonecas, né, claro, mas também fiz esses enfeites aqui, que também são grandes. Tem a vaquinha ali também, que tá toda arriscada. E aí eu gostei do tamanho, do formato, e comecei a fazer desde então esses. E agora eu já confecciono os meus bonecos mesmo. Já tem uma opção aqui no meu catálogo desses bonecos de aproximadamente 18 centímetros. Mas antes eu peguei a parte aí do curso para poder aprender a parte de venda, de estratégia, de empreendedorismo. E agora eu comecei a fazer a parte da técnica e a mão na massa com as técnicas e aplicar dentro do meu modelo, né, do meu trabalho. Então, eu comecei a buscar mais formas de vendas, estratégias e tudo mais. Antes eu não fazia promoção, essas coisas. Depois, nesse ano de 2025, eu fiz uma promoção que deu muito certo. Fiz em 2024 sem um pouco de estratégia, acabou que não deu, não tinha vendido praticamente nada nas promoções. Nessa de janeiro eu fiz, deu super certo, foi muito bom, foi uma bênção de Deus. Pra mim, a promoção não é muito viável, não gosto muito, porque as pessoas começam a achar que seu preço vale mais. Só que aí foi de uma forma útil, tinha um motivo específico, que foi primeiramente do meu celular, que estragou, então foi uma coisa assim, necessária, né? Mas eu não fico fazendo muito, não gosto muito, porque acaba reduzindo aí a visibilidade de qualidade do nosso trabalho. As pessoas não entendem que não é só isso, né? E comecei a fazer essas estratégias, outras coisas, a oferecer para mais pessoas, a buscar outros clientes, a postar em grupos de outras plataformas, a postar vídeos em vários lugares para que as pessoas pudessem conhecer o meu trabalho. E dentro disso, evoluí a minha modelagem, porque o maior ponto de venda e parceria que uma pessoa pode ter é o cliente. Então eu tenho muitas clientes que vêm de clientes, indicação, pessoa que recebeu o presente, se apaixonou. Isso é uma coisa, é uma bênção aqui no meu trabalho, que isso acontece muito. E aí eu comecei a dar mais atenção a isso. Aí eu foquei um pouco mais nessa parte financeira, que é oferecer, vender, falar de valores, de preço, com mais segurança, não ficar com receio de passar um orçamento. Ainda que a pessoa fala assim, não, tá caro. Caro pra ela, não é que minha peça não vale aquilo. Pelo contrário, às vezes valeria até mais do que o valor que eu passei pra ela. Mas quando eu começo a mostrar para as pessoas os detalhes, os bastidores, o tanto que dá trabalho fazer, aí eu gravo vídeo pro YouTube para poder mostrar e tudo mais. Tem muita cliente minha que vê os vídeos do YouTube. Aí eu começo a mostrar os valores em questão de benefício que a pessoa vai ter. Olha o tamanho desse boneco. Quando a pessoa começa a se ver na peça, ela pensa assim, nossa, que legal. E
entendi que aquela pessoa que não quer pagar o valor, ou porque ela não tem, ou porque ela não é cliente pra mim. E aí eu entendo com todo respeito e carinho, só não fico levando pra mim aquela coisa, nossa, acho caro, nossa, não tá valendo isso. Então, é questão de conquista e mudança de mentalidade. Então, a minha questão das vendas virou-se uma chave aí no meu trabalho, em questão financeira, quando eu comecei a vê-lo como um produto vendável. Porque antes eu via como um trabalho que eu queria fazer, que eu gostava e tudo mais, eu precisava vender, precisava de dinheiro, mas não tinha aquela coisa assim, meu produto, vou vender, entendeu? Eu não oferecia para as pessoas. Hoje em dia eu ofereço de uma forma dentro daquilo que eu acho que é certo, dos meus princípios, dos meus valores, do meu jeito de ser. Não sou uma pessoa invasiva, não sou uma vendedora chata, que fica insistindo, mandando. Às vezes a pessoa não faz um orçamento comigo, nem me responde mais. Às vezes eu pergunto pra ela uma vez. E aí, você gostou? O que você achou? Às vezes no máximo duas, dependendo de como for. Se a pessoa não me responder mais, eu arquivo a conversa e acabou. Não entro em contato mais. A não ser que seja uma situação muito específica. Porque se a pessoa deixou de me responder, ela não teve educação nem pra me dar um retorno, e falar que não queria ou que não era viável para ela naquele momento, né? Ela deixou de me responder. Se a pessoa, ou então fala que vai olhar com alguém, que vai pensar e não quer, a pessoa não quer. E a pessoa que quer, e tem o dinheiro para pagar, ela fala assim, olha, eu vou dar uma olhada aqui e já te retorno. Daqui a pouco ela te retorna, são coisas que ela quer. Mas a pessoa que fica, e tem muita gente que entra de curiosidade, que acha que é um valor exorbitante, não porque sua peça não vale, é porque é o tipo de pessoa que não entende o trabalho em biscuit, não entende o trabalho que dá você fazer um corpinho e até chegar você deixar o boneco em pé, retinho, sem tombar pra frente ou pra trás. E isso aqui não é simples, né? Fora o investimento que a gente tem de material, de peça, de trabalho, de conhecimento. Então eu aprendi a eliminar esse tipo de coisa. Eu não perco tempo com esse tipo de coisa, com pessoas que eu percebo que não querem de fato adquirir a minha arte. Às vezes a pessoa quer, mas eu dou todo apoio pra pessoa quando ela tem dúvidas, quando ela quer pensar e tudo mais. Eu digo aquelas pessoas que não te respondem mesmo, que não têm educação, né? Que é o básico. Mas aquela pessoa que está em dúvida, aquela pessoa que gostaria, mas não vai ter, mas ela pode vir a ter mais pra frente. Eu sempre salvo o contato de todo mundo, mesmo esse que eu não fico muito feliz, porque eles podem ver os meus status. Aí eu vou lá e posto peças no Instagram, posto no WhatsApp, nos meus dois WhatsApp, tanto o pessoal quanto o do biscuit. Então, assim, eu estou sempre divulgando de várias formas bastidores das minhas peças, mostrando detalhes, acabamento, embalagem, retorno das clientes. Mudei a mentalidade em relação à venda, passei a ofertar o meu produto, a oferecer de uma forma mais inteligente, faço interações para que dê certo. Então, a gente tem que movimentar. E muitas vezes também a gente dá um passinho ali, dá um passinho para trás, para dar dois para frente, como diz. E, por exemplo, a questão de presentear pessoas, né? Eu sempre que eu vou presentear alguém, eu presenteio com um coração de gratidão e de presente mesmo. Hoje em dia eu uso muito o biscuit como presente. É o meu trabalho, a minha arte, dependendo da situação, tem porque eu ficar comprando outras coisas. Mas depende, né, do presenteado e da situação. Mas eu presentei muitas pessoas com o meu biscuit. E aí, acontece muito de eu ter um retorno sobre isso. Não é, assim, intencional, mas acaba que é tão cheio de carinho, com tanto amor, que as pessoas, que outras pessoas aparecem dali. É uma forma de oferta também, indireta, né, tem até se a gente perceber. Esses dias mesmo eu estava falando de uma experiência que eu tive, eu dei um topo de presente pra minha comadre, que hoje é minha comadre, mas na época ela era minha amiga, e aí, a Lu, e aí ela publicou, uma cliente dela viu, encomendou para dar para uma amiga, a amiga dela que faz trilha com ela, que recebeu a peça de presente, me encomendou para dar para outras 3 pessoas em 2 anos seguidos. E aí, uma dessas 3 pessoas encomendou para dar para uma amiga. E aí, pela amiga que publicou, que recebeu, que ganhou, aquela coisa toda, a amiga foi lá e postou, e dessa postagem vieram outras pessoas novas. Então, para você ver a linha de pessoas que eu alcancei de uma forma indireta, sem intenção, que não era de fato intencional, porém é uma oferta, né? Eu sempre peço pessoas específicas para publicarem para mim também, mas é minha mãe, a Lu que publica para mim também, e minha tia Silvana também que publica para mim, meu esposo. São poucas pessoas, não é todo mundo que gosta de publicar, não é todo mundo que gosta de te ajudar. Principalmente quando as pessoas veem que você está evoluindo, você está crescendo, as pessoas não gostam de ficar publicando as coisas não. Mas acontece de outras pessoas divulgarem pra gente também, e isso é muito bom. Então eu queria compartilhar com vocês essa experiência em relação à venda. Veja o seu trabalho sim como um produto vendável. Trate ele com esse respeito, com esse pensamento de que ele vai te dar um retorno financeiro, ele tem que te dar um retorno financeiro para que ele possa se manter vivo. E aí você consegue manter a sua arte, né, evoluindo. Somente não pense só no dinheiro, porque o nosso trabalho ele é muito mais amplo do que preço monetário, né? Ele tem um valor emocional enorme, gigantesco. Então, é um conjunto de coisas. Pense que você precisa vender, mas não deixe de dar atenção ao valor agregado emocional que ele tem, e também não abra mão de ofertar, de vender, de oferecer da forma certa, adequada, estratégica, com respeito a você e ao cliente, porque você precisa do retorno financeiro. Espero que você tenha gostado de ouvir, né, e participar um pouquinho dessa história de experiência do meu ateliê, e fique aí ligadinhos nos próximos vídeos, tem muita coisa boa pra vir por aqui. Aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal, será muito bom ter você por aqui. Um beijo, tchau, tchau!